Olá! Hoje o podcast O Seu Legado será sobre a minha história. A minha trajetória nesses 22 anos de advocacia. Seja bem-vindo! O Seu Legado é um podcast que fala de propósito, família, patrimônio, herança, sucessão, casamento e das escolhas que realmente importam. Sou Fábio Fernandes Lunardi, advogado há mais de 2 décadas. Casado há 16 anos com a Caroline. Sou pai da Isadora, de 12, e do Antônio, de 6 anos. Me dedico a ajudar famílias e empresas a estruturarem patrimônio, planejarem sucessão e proteger o que construíram ao longo de uma vida inteira. No dia 27 de março, a Fernandes Lunardi Advogados, sociedade de advogados que sou fundador, celebrou 20 anos de história. Uma trajetória que não foi construída apenas por um escritório, mas por pessoas. Ao longo desses anos, tivemos ao nosso lado sócios, colaboradores, clientes, amigos e famílias que acreditaram, confiaram e caminharam conosco. Cada relação construída, cada desafio superado e cada conquista partilhada ajudaram a dar sentido a essa história. Para esse momento especial, trago ela, o meu alicerce. A pessoa que escolhi para viver o resto da vida ao meu lado. Minha confidente, companheira, minha propulsora, crítica e contrapeso em uma história de vida. Caroline Rosa, minha esposa há 16 anos. Agora é contigo. Estou aqui para te ouvir. Antes de mais nada, eu quero te agradecer por estar aqui hoje, agradecer por esse momento especial. Vai ser um prazer ouvir um pouco da sua história. E vamos começar então com as perguntas. Se voltarmos a 20 anos atrás no tempo, né? Quem era o homem que decidiu abrir esse escritório? E qual era o sonho que existia naquele garoto lá atrás? Realmente vai ser um momento único na minha vida. Estar aqui é uma conquista pessoal e um projeto que vem se concretizando ao longo do ano. Há 20 anos atrás, eu era um menino vindo do interior do Paraná, que há 2 anos estava em Curitiba. O sonho era apenas, naquele momento, sobreviver. Passar um mês de cada vez. Como todo menino vindo do interior, morar na capital, fazer amigos, conquistar trajetórias, conquistar bens, respeito e caminhar numa selva de pedras dessa, realmente foi um sonho. Que lá atrás, não, em momento algum, eu pensava que poderia chegar até aqui. Eu só queria sobreviver, mês após mês, dia após dia. Esse era o grande objetivo da minha vida. Passar um mês de cada vez. E aqui estou, 22 anos após. E Fábio, o que ninguém vê? Os bastidores de 20 anos no escritório. Olha, Caroline, eu acho que a primeira palavra que vem à mente quando se completa 20 anos de um CNPJ, de uma estrutura societária, é resiliência. Não é fácil. A construção de um legado ao longo do tempo, ele só é capaz com muita força de vontade, determinação, resiliência e Deus acima de tudo. Eu acho que o que marcou essa trajetória aqui, na minha vida, foi a persistência e a insistência de nunca desistir. Isso é o que me levou até aqui e o que me leva a todos os dias. Desde o dia que te conheci, desde o dia que resolvi me casar com você, desde o dia que resolvemos juntos sermos pais da Isadora, e sermos pai do Antônio, e construirmos a nossa história juntos. Força, nunca desistimos de nada, sempre tivemos Deus no coração, e sempre buscamos aquilo que nós queremos. E Deus sempre foi maravilhoso e generoso. Eu sempre digo aos meus filhos, você é a prova disso. Querer é poder. E tudo que eu quis, até hoje eu consegui. Tudo que você quis comigo, nós conseguimos. E tudo que nós projetamos, nós também conseguimos juntos. Então eu acho que resiliência é a palavra. E Fábio, qual foi o maior erro que se tornou um grande aprendizado na sua história? Olha, a gente erra muito na nossa vida, né? Eu
Eu cometi tantos erros pessoais, profissionais, mas o princípio que me rege foi o dolo, que é algo que a gente aprende na faculdade de Direito logo no começo. Errar com dolo, com propósito, é algo ruim na vida das pessoas. E sempre que eu errei querendo acertar. Com meus filhos, com os meus colaboradores, com as pessoas que passaram por aqui, com muitos clientes. E graças a Deus eu não tenho nenhum peso na consciência pelos erros que cometi. E a grande maioria deles foi exatamente por ser um pouco afoito. Não saber ouvir, ao invés de ouvir, falar uma coisa no momento impensado, tomar atitude sem antes raciocinar. Eu acho que isso é o que leva a escolhas erradas. Meu avô me dizia sempre que a gente precisava saber ouvir mais do que falar. E ao longo dos anos a gente entende também porque as pessoas mais velhas olham para a gente e diz: eu gostaria de ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 20 anos. São exatamente pelas decisões afoitas e pela maturidade que a gente ainda não tem. Então, eu cometi muitos erros, mas graças a Deus nenhum deles foi querendo errar. Muitas vezes foi buscando acertar na nossa vida, no nosso casamento, até hoje com os meus filhos e no trato com os meus clientes. E isso eu tenho muito orgulho do que me transformei e dos erros que cometi também, que foram um aprendizado na minha vida. Se você pudesse voltar no tempo e falar com um advogado de 20 anos que está começando, o que você diria para ele? Olha, essa é uma pergunta difícil. Eu teria tantas coisas para dizer a mim mesmo há 20 anos atrás, como tenha calma, paciência, o seu momento vai chegar. Mas desde lá, tão pequenininho que fui, eu me lembro muito bem da minha trajetória, quando eu era uma criança que andava de cadeira de rodas, de muleta. Você sabe que eu fui andar aos meus 12 anos de idade com a graça de Deus. Eu era uma pessoa desacreditada, era uma pessoa que mal podia me movimentar sem a ajuda da minha mãe, das pessoas que gostavam de mim. Mas desde lá de trás, eu sempre acreditei. Esse foi o maior propósito da minha vida. Sempre em acreditar em alguma coisa e sempre buscar aquilo. Eu digo muito aos jovens que passam por aqui, a gente faz muitas entrevistas, né, aos jovens advogados, as pessoas que caminham comigo nesses 20 anos, que a paciência é uma grande virtude. E o grande problema do jovem hoje é ser imediatista. E eu, graças a Deus, nunca fui imediatista. Eu esperei as coisas acontecerem na minha vida no seu tempo. Deus diz que dá as coisas para a gente no momento exato, que Ele prepara o nosso coração, apara nossas arestas. Porque se as coisas vierem fora do tempo, elas se perdem, elas não têm valor. E esse é o grande desafio da vida. É isso que eu procuro ensinar às pessoas que estão comigo, aos advogados, aos colaboradores. É isso que eu ensino aos nossos filhos, para que eles nunca percam isso. Eu acho que esse é um dos fundamentos basilares também de tudo que eu gostaria lá de trás de ter dito a mim mesmo. Te conheço, sei que você é uma pessoa de muita fé. E ao longo desses 20 anos, o que a fé te ajudou a construir? Eu acho que a fé sempre fez parte da minha vida, né? Desde menino, né? Aquele sofrimento de querer jogar futebol, querer brincar, ter amigos, né? Eu tive poucos amigos na minha infância, porque eu era um menino de uma cidade de 20 mil habitantes, pequena, uma cidade onde eu era a única pessoa que tinha praticamente um problema que me tirava de tudo que eu gostaria, de brincar, de ter amigos, de jogar futebol, de fazer todas as coisas que as crianças normais faziam. E desde aquela época eu sempre tive fé. Eu sempre acreditei que um dia Jesus mudaria a minha história, que eu sairia daquela situação, que eu seria um advogado. Eu sempre tive esse sonho. Eu fui o primeiro formado por parte de mãe, né? Sou o primeiro neto do meu avô Flávio, saudoso Flávio, que está no céu, que se formou no 3º grau. E eu nunca duvidei disso. Eu sempre tive uma fé dentro de mim muito grande, que eu seria uma pessoa abençoada, que eu andaria, que eu jogaria futebol, que eu seria advogado, que eu seria um marido de uma esposa maravilhosa, que é você, que eu seria pai dos meus filhos efetivamente como pai. Você sabe que eu sou um pai presente. Os meus filhos são muito bem educados, eles nunca levaram um tapa no bumbum, nunca fizeram manha,
sequer chuparam chupeta, né? Quando crianças, né? Não Sim. por imposição, mas sim por serem diferenciados. Então, acho que tudo isso é a presença interna de Deus na minha vida e na sua vida. O ano passado foi um ano mágico. Nós consagramos essa fé numa conversão que tivemos dentro da igreja presbiteriana, onde fomos recebidos e estamos lá há 3 anos. Os nossos filhos vão conosco todos os domingos, a escola dominical, a gente frequenta a igreja praticamente sempre, a gente faz programas de aprendizado bíblico toda semana. Eu acho que essa fé dentro de mim me move e faz com que eu seja quem eu sou. Pessoa boa de coração, solícito. Eu acho que essa é a grande qualidade que eu tenho, que eu herdei do meu pai. Eu sou muito solícito às pessoas, sou bondoso, sou uma pessoa carismática e tento passar isso aos meus filhos. Que sem essa fé, sem buscar algo que está dentro da gente, cuidar da parte espiritual, não adianta. Não adianta a parte financeira estar bem, não adianta ter um bom carro, ter um escritório maravilhoso como eu tenho, se a gente não tiver o nosso espírito cuidado com Deus no coração. Então essa fé me move e me faz todos os dias a levantar, buscar um dia melhor e ao final dele agradecer por mais um dia de vida e por tudo que Deus tem feito ao longo desses anos na nossa história. A gente sabe que Deus é o princípio da nossa história, né? Então, para Ele tudo, Ele é o caminho de tudo. Teve algum momento em que você fez assim, é Deus nessa decisão profissional, que Deus te mostrou claramente, eu estou falando com você? Ah, sim, certamente. Não apenas uma vez, mas várias vezes, né? Eu, quando era criança, eu aprendi aquela parábola de pegadas na areia, né? E eu cresci com isso na minha mente sempre. Sempre que eu olhava e reclamava de Deus, ele me respondia dizendo: não, quando você vê apenas um par de pegadas na areia, foi exatamente nesse momento que no colo eu te carreguei. Eu nunca me desesperei por isso, porque eu sempre coloquei a minha vida na presença de Deus. Eu sempre tive certeza que ele sempre me daria sem eu nem muito pedir. Eu tenho muita dificuldade em pedir as coisas para Deus porque eu sou muito grato ao que ele construiu comigo. Eu acho que ele já fez muito por mim. Por me tirar da situação que eu me encontrava quando era criança, por me dar esse escritório maravilhoso que eu tenho por 20 anos, por conceder uma esposa que eu amo tanto. A gente tem um casamento extremamente feliz, de 16 anos de muita felicidade, a gente tem filhos maravilhosos. Então eu tenho muita dificuldade em pedir. Eu agradeço muito em tudo que ele constrói na minha vida. E ao longo desses anos ele tem colocado dia a dia pessoas boas, pessoas de caráter, clientes de caráter. Eu tenho muito orgulho disso. Aqui no meu escritório, todos que passaram ao longo desses 20 anos de escritório e 22 anos de advocacia, foi sempre uma advocacia prêmio, uma advocacia voltada para clientes de alta classe, clientes que me orgulham muito de ter uma história de sucesso, de valores, de conquista, de suor a suor. Então isso também é Deus. Deus nunca colocou aqui nada obscuro. Eu nunca tive nenhum cliente que veio porque desviou dinheiro de algum lugar, algum cliente que precisa prejudicar extremamente uma outra pessoa. Sim, clientes que buscam aquilo que o direito lhe cabe, mas de forma honesta, dedicada, com valores e princípios, que é a fé que eu acredito. Lindo. É muito especial ouvir você falando e sabendo que Deus é toda essa união na nossa vida também. Você trabalha protegendo famílias, protegendo o patrimônio deles, mas o que você acredita, o que realmente precisa ser protegido dentro da família? Nessa caminhada ao longo desses anos, eu me deparo com situações muito inusitadas aqui no escritório. Porque normalmente as famílias estão realmente preocupadas com um legado financeiro. O que eu vou deixar para os meus filhos? Constrói patrimônio, tem poder, nome, mas ao final o que importa realmente são valores, é a ética e aquilo que a gente deixa para os filhos, para as gerações e no coração de cada um. Então, o grande desafio das famílias, principalmente nesse século, com essa revolução cibernética que a gente passa pela inteligência artificial, por um mundo globalizado, não é patrimônio, é viver e deixar um legado nas pessoas que vai além de tudo isso. E esse é o aprendizado que eu prego todos os dias aqui no meu escritório. A gente passou por uma pandemia severa que levou muitas vidas.
Muitas famílias não estavam acostumados à morte no seio familiar, era algo muito novo e recente. O próprio inventário nas famílias brasileiras era coisa vivida talvez por gerações pela primeira vez. Então, quando se depara por isso, a gente percebe que patrimônio não é aquilo que se tem no bolso, ou aquilo que se tem na garagem, ou aquilo que se tem em casa. É o que a gente leva no coração, o que a gente ensina aos nossos filhos, aos nossos colaboradores. Eu tenho muito orgulho disso. Eu tenho funcionários e colaboradores comigo há 17 anos aqui no escritório, há 16 anos no escritório, sempre construindo valores, sempre repassando aquilo que eu quero para mim, para eles também. Então esse é o grande projeto da minha vida e é o que eu gosto de fazer. E Fábio, em que momento você percebeu que proteger famílias seria o foco da sua atuação? Quero. Eu acho que a gente expressa muito aquilo que está dentro do nosso coração. Eu sempre fui, ao longo desses anos todos, uma pessoa muito familiar. Desde o trato com minha mãe, com os meus tios, com meus irmãos. Sem falsa modéstia, eu fui muitas vezes o sobrinho preferido, o filho que estava sempre ao lado da mãe, o neto mais presente com o avô. Sempre fui o pai presente em todas as relações com os nossos filhos. Sempre fui um marido que estive ao seu lado em tudo. Eu não gosto de ser sozinho, eu não gosto de não estar nas reuniões dos meus filhos. Eu sempre fui uma pessoa família. E ao longo desses 22 anos na advocacia, eu percebi que proteger esse legado pessoal seria o grande desafio da minha vida. Eu não falo só na parte financeira. A gente fala muito em estrutura patrimonial, em holdings, em legado financeiro. Mas o maior legado é o espiritual e o pessoal. Aquilo que deixamos quando partimos. Não é o dinheiro, sim são as relações. Quando eu construo uma relação societária que evita briga entre herdeiros, que coloca à mesa tios, sobrinhos e primos nos natais, nos finais de anos, de forma perpétua, essa é a advocacia que eu quero. Quando eu recebo aqui sócios que estão à beira de um colapso, quase se degradando na justiça, e trago dessa briga um bom acordo, que eles sentam à mesa e conseguem construir algo sem o judiciário, é a razão da minha advocacia. Quando eu olho para um casal e faço um reconhecimento de uma união por um instrumento particular, definindo pensão, guarda de filhos, para se evitar uma briga judicial que degradeia a família, que coloca os filhos um contra pai e outro contra mãe, é o espírito da minha advocacia. Você sabe que eu sou filho de pais separados. E quanto foi dolorida a separação dos meus pais. Quanto isso doeu em mim, o quanto isso me prejudicou pessoalmente. Eu não quero olhar para os filhos dos meus clientes e verem neles aquilo que eu passei. Por isso eu construo relações. Eu tive uma sociedade durante 15 anos aqui com o Jackson, meu amigo e sócio. Nós desmanchamos ou deixamos de ser sócios em 15 dias. Uma relação justa, de amigos, de prosperidade. Somos amigos até hoje e bons amigos. Então é essa a advocacia que eu busco. Não é a advocacia do quanto pior melhor. É a advocacia do trazer à mesa, do construir relações, do garantir que as pessoas sentem, conversem, dialoguem e achem o bem comum. Isso é ser família. É essa advocacia que eu vendo, que eu construo e que eu quero para os meus clientes e na minha vida com você. É essa relação. Justa, sincera, de falar a verdade sempre, de estar ao lado do outro sempre, aconteça o que acontecer. Os desafios aparecem, mas a gente precisa dialogar. Essa é a advocacia que a gente aprende lá no primeiro ano, nas aulas de ética, nas aulas de filosofia, que eu quero praticar o resto da minha vida. Por falar nesse assunto, por que alguns temas como sucessão, herança e estrutura patrimonial ainda é um tabu nas grandes famílias? Na verdade, isso é uma questão cultural. Nós, enquanto brasileiros e alguns países de terceiro mundo, temos muita dificuldade em falar de sucessão, coisa que é mais comum em países mais desenvolvidos. Falar em morte é algo que não está na mesa no dia a dia. Falar em divórcio é algo que também não está na mesa no dia a dia. Nós, como casais, nós temos uma estrutura familiar muito ajustada e nós sabemos claramente o que vai acontecer se um dia acabar o amor. O casamento precisa nascer e continuar por amor.
Não é porque um depende do outro, porque nós não podemos dividir o patrimônio, não é porque se eu me separar eu não tenho onde morar que eu vou continuar casado. Não é por amor aos filhos, é por amor ao próximo. Então, falar sobre isso no dia a dia é algo que as famílias precisam praticar. O casal precisa sentar com o seu respectivo marido ou companheiro e olha, e se a gente se separar? Qual relação nós teremos? Para quem pertence a casa? Quem cuidará dos nossos filhos? Qual o caminho eu vou tomar? E não se fala sobre isso. O pai precisa olhar para o filho e dizer para o filho: se eu morrer amanhã, o que você vai fazer com esse patrimônio? Quem vai gerir? Como é que vai ficar a nora? Como vai ficar os meus netos? Isso precisa ser conversado em vida, porque quando isso é conversado em vida, nós conseguimos fazer feridas, que são conversas muitas vezes dolorosas, mas essas feridas são curadas à mesa. Os pais discutem, os casais discutem e ao final chegam em um consenso que é o melhor alívio para todos. E a mágica de tudo isso é que esse consenso ele é mutável. O que se decidiu hoje em vida pode se mudar amanhã com o nascimento de um neto, com o surgimento de um filho que não tinha vocação para tocar o negócio da família naquele momento, mas que se preparou, que estudou fora, que está capacitado, na presença de um genro, de uma nora que não era previsto que talvez teria aptidão para aquele negócio, numa estrutura de casamento que, olha, eu não vou ficar mais casado, mas na nossa estrutura familiar, os bens são dos nossos filhos, nós seguiremos caminhos opostos e o que construiremos daqui por diante pertence a cada qual, mas o que construímos juntos pertence aos nossos filhos. Isso precisa ser conversado quando tudo está na paz. Não dá para conversar sobre divórcio quando um traiu o outro ou quando acabou o amor. Não dá para conversar sobre sucessão quando o pai morreu. Não dá mais tempo, só tem inventário. Não dá para conversar sobre saída de sócio de uma estrutura societária quando o sócio brigou ou quando o sócio já está abrindo o mesmo negócio para concorrer deslealmente com o mesmo sócio a duas esquinas daquele estabelecimento que achou um sócio mais interessante. Não dá para fazer isso quando há o conflito. Contratos são produzidos em tempo de paz para serem utilizados em tempo de guerra. O casamento é um contrato, uma estrutura societária, uma holding é um contrato, a sucessão em vida é um contrato, um testamento é uma espécie de um contrato que expressa a vontade de uma pessoa que se foi, e assim sucessivamente. É isso que se constrói, é assim que se fala em sucessão, é assim que se deixa legado. E você acredita que planejamento e governança familiar também é uma forma de proteger e amar os nossos familiares? Sem dúvida. Todo planejamento, ele é amor. Ninguém chega a lugar nenhum sem planejar. A gente não fica perdido. Não só nas estruturas familiares, mas no trato com os filhos, no casamento, nas relações do dia a dia. Planejar é o caminho para o sucesso de todas as coisas. Um grande edifício começa como? Projeto, planejamento. Por que a nossa vida não pode ser assim? Um casamento se começa com um namoro, que é um projeto. Quando a gente foi ter a Isadora, nós sentamos, planejamos e quisemos. Quando tivemos o Antônio, a mesma coisa. E na vida pessoal, familiar, corporativa, societária, não é diferente. Planeje, pense, busque o que você quer, coloque no papel e siga aquilo até o fim. E, Fábio, vamos falar um pouquinho agora de futuro, né? Qual é a visão do escritório para o futuro das famílias empresárias no Brasil? Boa pergunta. Como eu disse, as famílias passam por uma verdadeira revolução. A família empresária hoje é uma grande realidade no Brasil e no mundo. Mais de 70% das empresas hoje no Brasil são empresas familiares. E essa nova conjectura de gerações com viés diferentes, com propósitos diferentes, obriga pais, filhos, sobrinhos, netos a sentarem à mesa para planejarem o futuro. É o que nós chamamos do family office do futuro. As famílias dentro de um negócio de forma coordenada, de forma harmônica, buscando aquilo que se busca em toda a estrutura, que é o sucesso profissional e o sucesso pessoal. A minha advocacia está preparada para esse futuro. Nós investimos dia a dia em tecnologia, em curso de aperfeiçoamento, temos uma equipe altamente capacitada aqui no escritório. Como eu disse, eu tenho muito orgulho dos meus colaboradores, tem pessoas que estão comigo há 17 anos nessa caminhada.
uma equipe de sócios e advogados que no dia a dia buscam aquilo que realmente eu acredito, que é a harmonia. Não são advogados que buscam litígio, que buscam prejudicar a qualquer tempo o outro. Eu sempre construo relações bipartidas, sempre pensando no outro lado. Eu me lembro que nessa semana a gente está fazendo um contrato de compra e venda de uma grande propriedade rural. Eu fui contratado para fazer esse contrato e eu disse para o cliente que eu não vou só proteger ele no contrato, mas também outra parte. Que eu não me sinto confortável quando eu mando um contrato para um advogado e lá tem um monte de coisa que a gente chama de pegadinha. Eu não gosto disso, não é essa a minha advocacia. Eu gosto de mandar aquele contrato, de ter aquela ideia e quando ela volta minimamente revisada, porque ali há o que eu não quero para mim, mas eu também não quero para o meu adversário. Eu não quero que o meu cliente litigue em um processo lá na frente. Eu quero construir a paz e a harmonia. E essa é a advocacia do futuro. Essa é a advocacia que eu busco nos meus próximos 20 anos e é assim que eu preparo cada um dos meus colaboradores, cada um dos meus advogados, para que tenham também essa mesma ética e que busquem exatamente isso que eu busco. E Fábio, hoje, se uma família estivesse ouvindo esse podcast, qual conselho você daria para ela proteger seu patrimônio, mas também proteger toda a harmonia familiar que ela tem? Eu acho que o grande conselho, eu já disse aqui e falo sempre para os meus clientes, é a conversa. Coloque as dores que você tem para o teu filho, para o teu companheiro, para a tua companheira, para o teu marido. Sente com as pessoas, seja objetivo, claro e coloque os seus medos. Sente à mesa, discuta sobre aquilo que você faz no dia a dia, sobre aquilo que você pretende fazer no futuro e qual o teu sonho. Muitas vezes as famílias pecam exatamente nisso. Os pais esperam algo dos filhos que os filhos sequer sabem. Às vezes os maridos esperam que as esposas, ou vice-versa, sejam algo que elas sequer sabem qual é o desejo. Então o diálogo é o ponto principal para se construir uma família sólida, não só no ponto de vista financeiro, patrimonial, mas sim de relações. O diálogo hoje com a adolescência é um diálogo difícil, a linguagem deles é diferente. Por isso a gente precisa sentar e conversar. Falar dos nossos medos, das nossas angústias. Os filhos precisam conhecer os nossos sonhos, o que a gente passou para chegar até aqui. Essa ausência de diálogo, muitas vezes trazida pela modernidade, pelo celular, onde as famílias, ao invés de conversar, estão trocando mensagens, às vezes, entre eles próprios ou com terceiros. Essa ausência da presença do diálogo tem degradado a família como um todo. São não apenas no aspecto financeiro e patrimonial, mas nas relações. O diálogo precisa fazer parte das relações. Amei ouvir essa história. Então, antes de terminar, quero dizer que eu te amo muito, que eu tenho muito orgulho de você e que todo porquê, né? Mesmo quando tem um caminho difícil, o porquê se torna fácil. E esse porquê faz parte da nossa história. Te amo e é uma honra estar aqui te entrevistando hoje. Agora eu vou fazer uma pergunta pessoal. Se nossos filhos, no futuro, olharem para sua trajetória e para a forma como Deus esteve presente nele, o que você gostaria que eles aprendessem com toda essa trajetória? Bom, eu acho que a fé é a palavra. Eu gostaria muito que os meus filhos nunca desistissem. Você sabe que eu prego isso todos os dias na nossa família. Dificilmente ou quase nunca a gente escuta deles não dá. Uma palavra que em casa é proibida. Não consigo, papai. É impossível. Nada é impossível quando se tem Deus, quando se tem fé e quando se acredita. Eu acho que o maior legado que eu vou deixar para eles é esse. Tenham fé, acreditem e busquem. Essa é a minha maior herança que eu deixo para o Antônio, para a Isadora e para aqueles que me conhecem. Sabem da minha história, sabem da minha luta, sabem que eu nunca desisti, sabem que eu nunca abandonei ninguém, que eu nunca fugi dos meus princípios, dos meus valores, da minha ética, que eu sempre fui lutador, guerreiro, tive fé. Esse é o legado para os nossos filhos. Te amo. Amor,
Eu não tenho palavras para te agradecer, não apenas por me incentivar a estar aqui hoje, nesse momento. Você que sempre me entrevistar e eu sempre fugi. Você conhece a minha história, você conhece a minha vida, você sabe quão verdadeiras e profundas são as palavras que eu disse aqui, quanto eu sou sincero. Nada se constrói sozinho, não se vai a lugar nenhum sem ninguém. Você tem sido nesses 16 anos a minha força, o meu grande porquê, o meu querer mais e aquilo que me faz cada dia ser uma pessoa melhor. Quero dizer que você não é só a melhor esposa do mundo, não é só a melhor mãe que os meus filhos podem dar, mas você é a melhor pessoa que eu conheci na minha vida inteira. Que Deus me permita estar ao seu lado sempre e que eu possa sempre superar todas as expectativas que estão no seu coração. Que eu continue te respeitando como sempre respeitei, te amando como sempre te amei, e que a gente continue construindo a nossa história exatamente como ela começou, com sinceridade, verdade, amor, Deus, carinho e propósito. Te amo. Te amo, me segurei até agora, mas não adiantou, né? Você conseguiu me fazer chorar. E esse foi mais um episódio do podcast O Seu Legado. Hoje tivemos uma conversa profunda sobre história, família, negócios, fé, passado e futuro. Embora essa seja a minha história, você vive e viverá momentos parecidos como os meus. E únicos. Mas nunca perca a fé em Deus. Não deixe de acreditar em Jesus como seu único Salvador. Seja resiliente e não desista nunca. Você vencerá. Lembre-se, o mais importante não está no patrimônio que deixamos, mas nas decisões que tomamos em vida, nos impactos que causamos nas pessoas e nos valores que perpetuamos na nossa família e a fé em Deus e Jesus que cultivamos. Se você gostou, compartilhe este episódio e siga o podcast no YouTube, no Spotify e me acompanhe nas redes sociais digitando Fábio Fernandes Lunardi para mais conteúdos. Muito obrigado.